Deus seja louvado. Dou graças a Deus nessa noite, irmão, perdão os meus pecados, vida eterna que o Senhor me oferece no céu, se for a Ele filho firme e fiel. Dou graças a Deus, irmãos, somos ali de Santos, Vila Matias, onde o Senhor dá graça de atender como cooperador. Não trouxe saudação, mas desejo levar as vossas saudações com a santa paz de Deus. Irmão, em rápidas palavras, irmãos, eu dou graças a Deus que eu sou o quinto filho ali de uma família do interior da Paraíba. E ali é uma terra muito ruim, irmãos, muito seca, pedra, bem agreste mesmo. E ali minha mãe vivia ali, irmãos, com 5 filhos, meu pai. E, irmãos, diante daquela situação, meu pai falou para minha mãe: olha, eu vou para São Paulo, você fica aí com os meninos. Quando eu estiver estabilizado em São Paulo, eu te chamo, você vai com os meninos, tá bom? Assim, irmãos, foi combinado. Só que quando meu pai chegou aqui em São Paulo, ele realmente arrumou um emprego, se estabilizou, mas ele arrumou uma outra família aqui e deixou a minha mãe lá com 5 filhos para cuidar naquela terra ruim, seca, longe da cidade. Mas eu louvo e glorifico a Deus, irmãos, que o pão na nossa mesa nunca faltou. Glória ao nome do Senhor. Passando o tempo, irmãos, minha mãe não aguentava mais, ligou para o meu tio, ali em Vicente de Carvalho, falou com ele: olha, eu preciso ir com os meninos. Ele falou: olha, eu vou falar com... Falou o nome do meu pai, irmãos. E ali meu pai falou para ele: olha, fala para ela não vir. Fala para ela não vir, porque se ela vier, os meninos vão ser trombadinha. E as mulheres e as meninas vão ser mulheres da vida. Irmãos, isso é duro, irmãos, está contando para a Irmandade, mas é do jeito que foi, para a Irmandade ver a obra que Deus tem para fazer na nossa vida, irmãos. Glória ao nome do Senhor. Viemos para São Paulo, meu tio nos acolheu, sempre estudando escola pública, foi percebida uma deficiência em um dos olhos, só enxergo basicamente com um dos olhos. Deus nos chamou na graça, Deus nos deu ministério ali na parte administrativa, no Guarujá. Irmãos, chegando a determinado tempo, veio o desejo de fazer uma faculdade. E ali, irmãos, foi o primeiro estudo pago que eu fiz naquela cidade ali. Depois de me formado, irmãos, veio o desejo de fazer um concurso público, que é um dos concursos públicos mais difíceis do Brasil. Ali, irmãos, são 4 fases esse concurso, irmãos. Eu dou graças a Deus que geralmente as pessoas, para passar nesse concurso, elas estudam um cursinho de 1 ano, 2 anos, até 3 anos, vários anos, até conseguir passar. Mas eu dou graças a Deus, irmãos, que sem fazer cursinho, ali cada fase, irmãos, tem uma classificação e no final tem a classificação geral. Eu dou graças a Deus, irmãos, que sem fazer cursinho, ali já servindo a Deus, nós fizemos a primeira fase daquele concurso, Deus deu a graça de passar. Depois, irmãos, veio a segunda fase, 10 questões dissertativas. Deus deu a graça de passar também, glória ao nome do Senhor. Ali, irmãos, chegou a terceira fase, que é uma prova prática. Ali você tem que resolver um caso prático. E ali, irmãos, fiz aquela prova. Ali o número já tinha reduzido bastante, de cerca de 5.000 para umas 60 pessoas aproximadamente. E ali, irmãos, fazendo aquela prova, irmãos, no final daquela prova, nós nos reunimos lá fora, os candidatos, e um começava a falar a resposta do outro. E eu, irmãos, ali fiquei um pouco perturbado, porque a minha resposta tinha sido diferente da resposta de todos os outros candidatos. E eu tinha certeza no meu coração que eu tinha reprovado. Uma angústia tomou a minha alma, irmãos, mas eu dou graças a Deus. O Rogério está aqui, conhece a minha antiga comum congregação, uma salinha ali no Jardim Progresso, em Vicente de Carvalho, irmãos. O crente, quando ele está angustiado e provado, ele vai fazer o quê, irmão? Vai buscar a palavra, não é assim? Eu fui buscar a palavra, irmãos, e naquela noite Deus usou de misericórdia. E Deus dizia assim: irmão, tem alguém que entrou aqui, prestou um vestibular, um processo seletivo, um exame. Deus manda te dizer, você vai passar em primeiro lugar, glória ao nome do Senhor.
Aleluia, aquela palavra transcorreu, irmãos, e no final da palavra Deus voltou a falar. Tem alguém aqui que fez um exame, um vestibular, um processo seletivo. Deus manda te dizer, você vai passar entre os 10 primeiros. Glória ao nome do Senhor. E nesta noite, irmãos, em rápidas palavras, para não tomar o tempo da igreja, saiu, irmãos, o resultado daquela terceira fase, daquela prova, daquele concurso. E naquela fase, irmãos, Deus deu a graça de passar em primeiro lugar para cumprir a palavra na nossa vida. Eu rendo graças a Deus, irmãos, nesta noite, que então havia necessidade de fazer uma prova oral. Até então nós fazíamos tudo escrito, irmãos, não víamos o examinador. E nós sabíamos quem ia, irmãos, quem seriam os examinadores daquela prova. Ali tinha um ministro, tinha um desembargador e um advogado. E ali, irmãos, na minha casa tem um mezanino. E ali, irmãos, eu colei a foto daqueles homens na parede da minha casa, coloquei uma mesa no meio e ficava simulando perguntas dele para mim, e eu começava a responder. Mas a minha esposa que está aqui nesta noite, irmãos, ela olhou para mim e falou, não, Charles, não faz dessa forma. Olha só, vai pelo menos um final de semana para São Paulo, faz um cursinho lá de um final de semana para ver como você está. Aceitei o conselho dela, irmãos, vim para São Paulo, eles dão um texto para você estudar um ponto. Ali eu estudei aquele ponto, irmãos, glória ao nome do Senhor. Vim para São Paulo, irmãos, e o número de candidatos já tinha reduzido mais ainda. E ali, irmãos, um candidato via o outro se apresentando. Eu rendo graças a Deus, irmãos, que eu vendo aqueles candidatos, era filho de médico, filho de desembargador, de Ministério Público, advogado, procurador. E ali todos falavam muito bem, discorriam muito bem, se expressavam muito bem. Mas quando chegou a minha vez, irmãos, de fazer aquela simulação, aleluia, eu não conseguia responder, o conteúdo estava na minha mente, mas eu não conseguia, de tanto nervoso que eu estava, porque eu sempre digo nesse testemunho, irmãos, quando a gente vem de uma origem muito humilde, quando a gente está diante de pessoas de alta patente, até o olhar nos olhos é difícil, não é assim, irmãos? E foi assim naquele final de semana, desci ali a serra, irmãos, arrasado, chorando, e falei, Senhor, aleluia, o teu nome, olha só, Senhor, ali tem filho, aleluia, de médico, de desembargador, aleluia, e eu que nem pai tenho, glória ao nome do Senhor, mas Deus bradou dentro do meu coração, você tem o melhor pai de todos, glória ao nome do Senhor nesta noite. Rendo graças a Deus, irmãos, que esse Deus é maravilhoso, é poderoso, esse Deus que nós servimos. Eu rendo graças a Deus, irmãos, que saiu, irmãos, finalmente fiz aquela prova, estudei, foi muito difícil, irmãos, com muito choro, com muita lágrima, mas eu rendo graças a Deus nesta noite, irmãos, que junto com o filho do médico, junto com o filho do desembargador, o filho da Dona Maria, lá do interior da Paraíba, foi aprovado no concurso de juiz federal do trabalho. O nome de Deus hoje está sendo glorificado nesta casa de oração. Glória a Jesus nas alturas, aleluia. E para cumprir a palavra de Deus que Deus falou, vai passar em primeiro lugar, vai passar entre os 10 primeiros, aleluia. Naquela fase eu passei em primeiro, mas chegou o resultado final do concurso, passaram 36 candidatos, o Senhor deu a graça de passar em 9º lugar, irmão. E Deus hoje nesta casa de oração está sendo glorificado, aleluia, aleluia, para mostrar, irmãos, para nós, aleluia, que não tem limite que Deus não possa superar, que não tem monte que Deus não possa transpor, e para saber, irmãos, falar para os nossos filhos que o Deus que nós servimos é o Deus do impossível. Glória ao nome do Senhor. Eu dou graças a Deus, irmãos, meu pai falou, aleluia, que os filhos seriam, irmãos, aleluia, coisa ruim, não é assim? Aleluia, vão ser trombadinhas, mulheres da vida. E eu estou, irmãos, aliviando as palavras, porque não foi dessa forma que ele falou, aleluia. Mas eu dou graças a Deus que um dos meninos é juiz federal, o outro é oficial de justiça, a outra é professora, a outra é secretária, e a outra também é funcionária pública aposentado. E esta igreja hoje sabe que Deus é o Deus, irmãos, da promessa se cumprindo na nossa vida. Glória a Jesus nas alturas. Rendo graças a Deus, irmãos.
Deus, que é muito bom o cargo, é bom o salário, é boa a posição, mas o melhor de tudo, irmãos, é saber que o nosso nome está escrito no livro da vida. Aleluia. O meu prazer, irmãos, é estar junto desta irmandade, glorificando ao Deus, aleluia, que me tirou do pó. Bendito é o nome do Senhor, e me colocou numa posição que eu jamais esperava na minha vida. Rendo graças a Deus por tudo. Tem mais irmãos para testemunhar, aleluia. Quando os irmãos congregarem em Santos, lembrem da Vila Matias, dá uma congregaçãozinha pequena, mais nova lá, quartas e sábados, mas o nosso coração está aberto para receber esta querida irmandade. Dou graças a Deus por tudo. Deus seja louvado.